Estamos dando início ao nosso curso Pecuária Fácil, com o nosso primeiro módulo voltado a informações sobre a importância da agropecuária para a economia do país como um todo, e a necessidade de apoiarmos o pequeno produtor nessa atividade tão essencial, tão importante para o nosso dia a dia. Nesse primeiro módulo, nós vamos estudar os aspectos sociais e econômicos da agropecuária. Vamos entender algumas questões relacionadas a quanto de representatividade que a agropecuária está em nossas vidas, em nosso dia a dia. E vamos iniciar esse curso, nossos estudos, com uma simples pergunta. Já comeu hoje? Essa é uma pergunta que todos nós temos que analisar e oferecer o mérito para o responsável por justamente termos conseguido nos alimentar hoje. Temos que agradecer a um produtor, a um agricultor, a um pecuarista, porque são eles que proporcionam, que nos oferecem, que nos fornecem as condições de termos esses alimentos, termos a maior parte dos insumos, dos ingredientes, das matérias-primas que nós temos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Então temos que analisar a importância do produtor rural, do agricultor, do pecuarista, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa alimentação e realmente reconhecer que eles têm toda a representatividade, toda a importância na nossa vida. E uma outra questão que temos que analisar, temos que reconhecer, é que de fato são eles que têm a experiência maior para essa produção de alimentos. São eles que têm essa vivência com a natureza, com o meio rural. E essa frase ela representa muito bem essa afirmação. Somente quem se dispõe a sujar as mãos de terra pode saber o quanto é gratificante se alimentar dos frutos do próprio trabalho. De fato, o produtor rural ele tem todo o mérito, ele acorda cedo, vai cuidar da terra, vai cuidar dos animais, dia a dia, sol a sol, chuva a chuva, ele praticamente não tem folga, porque a atividade rural, a produção de alimentos é constante, é contínua, principalmente para quem lida com a pecuária, com a criação de animais. Os animais eles não têm folga, as vacas leiteiras elas não param de produzir leite, então é dia a dia, todos os dias nessa atividade, nesse trabalho. Então, de fato, eles têm todo o mérito por essa atividade. E por que nós temos essa preocupação de estarmos analisando a importância do meio rural para a nossa vida? Porque muitas vezes nós que vivemos na cidade, no meio urbano, nós não nos damos conta de quanto que o meio rural é importante no nosso dia a dia. Nós que vivemos no meio urbano, né, com todas as atividades, todas as responsabilidades, as dinâmicas das grandes cidades, nós não nos damos conta quando sentamos à mesa, temos o nosso alimento, de onde vem esse alimento, de onde vem aquele pão, aquela fruta, aqueles cereais, aqueles vegetais, aquela verdura, aquele legume, de onde vem, quem foi que colheu aquilo. Então, de fato, nós quando passamos a analisar essas pequenas informações, esses pequenos detalhes do nosso dia a dia, nós vamos reconhecer de fato que o meio rural, que o produtor, o pequeno e o grande, claro que o grande produtor ele está mais voltado para a produção de grandes quantidades de insumos para a exportação muitas vezes, e o pequeno produtor é que de fato abastece o nosso mercado interno, abastece nossas comunidades, nossas pequenas cidades, os pequenos municípios do nosso país. Então é o pequeno produtor que precisa realmente receber a maior atenção, a maior colaboração com recursos, com apoio, enfim.
Então, nós precisamos sair um pouco do nosso pensamento urbano e viajar um pouquinho por esse meio rural para entender como é a vida desse pequeno produtor e como de fato podemos ajudá-lo. Porque o que ocorre? A necessidade da produção de alimentos vem cada vez crescendo mais e mais, justamente devido ao crescimento da população, tanto do país como do mundo como um todo. Nós temos nesse gráfico uma projeção do crescimento da população mundial até 2050. Nós estamos atualmente, em 2020, com cerca de 7 bilhões e meio de pessoas em todo o mundo. E a projeção para os próximos 30 anos é nós chegarmos a 9 bilhões de pessoas. Então, percebemos a grande necessidade de produção de alimentos. Se hoje já estamos vivendo uma situação crítica, a população tende a crescer cada vez mais. Existe uma tendência a estabilizar esse crescimento em 2050. Mas até lá estaremos crescendo ano a ano, até estabilizar em torno de 9 bilhões de pessoas no ano de 2050. Então perceba a necessidade cada vez maior de produção de alimentos, de exigir mais e mais das lavouras e dos animais para maior produtividade, para maior desempenho. E isso aí tende a piorar cada vez mais por causa justamente que os governos eles estão mais preocupados em incentivar o grande produtor que tem mais capital, tem mais tecnologia, e essa é a grande tendência. Nós temos a tendência da modernização do campo, tanto na produção agrícola, com os maquinários, com toda a tecnologia da agricultura de precisão, com as parcerias dos grandes produtores, com os principais satélites, as principais tecnologias espaciais de mapeamento da produção agrícola, até mesmo a produção pecuária, a produção de leite. Atualmente nós temos diversas fazendas extremamente tecnificadas, até mesmo com sistemas robotizados de ordenha. Então isso já é uma realidade. As grandes propriedades estão investindo pesado na produção de alimentos com cada vez menos custo. Lógico que eles precisam aplicar um grande investimento, mas o retorno disso, com a economia de recursos, com mão de obra, que de fato a mão de obra é o elemento de custo mais representativo da produção pecuária. Então, quando eles investem em tecnologia, em sistemas automatizados, eles evitam contratar mais mão de obra e aumentam a sua eficiência produtiva, o seu nível de faturamento, o seu nível de lucratividade desse negócio. Em contrapartida, existe um desemprego em massa provocado justamente por essa modernização do campo. A tecnologia, de fato, é necessária para aumentar a produtividade por causa do aumento da população, tanto no país como no mundo, mas também existe essa contrapartida, esse efeito negativo que é simbolizado, é refletido no aumento do desemprego no campo, principalmente. E o desemprego no campo aumenta a migração desses trabalhadores rurais para as cidades, aumentando a competitividade, a busca por empregos nas grandes cidades, e isso nós vemos hoje o resultado. As favelas crescendo, a criminalidade cada vez mais intensa. Então isso é um ciclo vicioso e tende somente a piorar pela necessidade de produção cada vez mais tecnificada de alimentos, com menos custo, com mais intensividade, e temos que tomar alguma providência, temos que encontrar alguma solução, algum meio de frear esses problemas e dar alguma solução, apoiar
tanto financeiramente o pequeno produtor, que é a grande maior parte dos produtores do nosso país são pequenos produtores. As grandes propriedades existem, elas são importantíssimas tanto para o agronegócio, para os mercados de exportação, mas é o pequeno produtor que precisa desse incentivo, é o pequeno produtor que precisa dessa atenção, porque se ele está respaldado, se o pequeno produtor está apoiado financeiramente, legalmente, ele pode produzir mais, ele tem incentivo para alcançar melhores resultados em sua atividade e pode ter uma motivação, ter um estímulo para continuar na atividade rural. Então, precisamos de fato incentivar, precisamos apoiar, precisamos compartilhar esse conhecimento, essa informação para que tenhamos uma solução para esses problemas. Então, nessa aula nós vimos a importância do meio rural para a vida urbana, a interdependência entre o rural e o urbano, que não existe um lado mais importante, os dois são dependentes entre si. Existe, inclusive, a necessidade de produção de alimentos devido ao crescente aumento da população mundial. E isso tem provocado a necessidade de maior produtividade das lavouras e dos rebanhos como um todo. O maior emprego de tecnologia por parte dos produtores, a modernização das suas propriedades, tanto dos grandes produtores como dos pequenos. Evidentemente que os pequenos produtores têm um maior impacto porque eles não detêm de tanto capital para esses investimentos. Isso tem refletido no desemprego dos trabalhadores rurais e a migração desses trabalhadores para as cidades, o que chamamos de êxodo rural. E como consequência final desse processo, temos o aumento da pobreza, o crescimento das favelas, da criminalidade e de outros problemas sociais do nosso país. E aí, Joca, o que é que você tem para dizer para o nosso amigo aqui do curso Pecuária Fácil? Vamos ver o que o Joca falou aqui. Você que é pequeno produtor rural, esse curso é para você. Seja muito bem-vindo e conte conosco para o que precisar. Vamos fazer uma grande parceria juntos. Envie suas dúvidas, curiosidades ou sugestões que teremos muita alegria em atendê-lo. É isso mesmo, Joca, é isso mesmo. Você, produtor rural, você, amigo do curso Pecuária Fácil, você tem toda a liberdade, você tem todo o acesso aos nossos canais de atendimento, pode enviar sua dúvida, pode enviar sua sugestão, que iremos analisar, iremos atendê-lo da melhor forma possível, tá certo? E conte conosco sempre, fique ligado aqui nos nossos conteúdos, no nosso curso, e as próximas aulas serão sensacionais. Agradeço a atenção de todos, eu peço que curtam nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos conteúdos, colabore conosco, levando esse conhecimento, essas informações para mais produtores rurais e incentivando a nossa agropecuária brasileira. Até a próxima aula.